Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos abordar o tema micologia, ciência que estuda os fungos. Vamos falar hoje sobre as características gerais e tipos de micoses. Vamos lá? Vamos iniciar aqui nossa aula com uma questão que eu quero que vocês tentem responder. A micologia é uma ciência que pertence à microbiologia. Então, nós temos aí a virologia, a bacteriologia e a micologia, que estuda os fungos. E esses fungos estão distribuídos na natureza de uma forma bem geral. Então, nós podemos encontrar fungos na terra, no ar, no solo e também habitando a microbiota natural de humanos e de diferentes animais. Então, esses fungos estão distribuídos na natureza. Os fungos são seres eucariotos, apresentam a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. São classificados em seres unicelulares e pluricelulares, sendo que os unicelulares, compostos por uma única célula, são as leveduras, e os fungos filamentosos são fungos pluricelulares. Os fungos são imóveis, diferente das bactérias que podem ou não ter flagelos, fungos não têm flagelos, não se locomovem. Possuem parede celular, só que é uma parede celular diferente da parede celular bacteriana. É uma parede que é rica em quitina, que torna esse organismo resistente. Isso interfere também no seu processo de assimilação de nutrientes, que nós vamos falar. E os fungos, eles não são clorofilados e não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, eles são classificados como seres heterotróficos e se alimentam através da absorção. Então, a nutrição é absortiva. Então, para isso, os fungos liberam enzimas digestivas para o meio extracelular, que vão digerir os nutrientes, gerando micronutrientes que serão absorvidos para a nutrição dos fungos. Eles são também classificados como saprófitas ou parasitas. Os saprófitas são aqueles fungos que fazem a nutrição absortiva, absorvendo esses nutrientes a partir de matéria orgânica morta. E os fungos que absorvem seus nutrientes a partir de matéria orgânica viva, eles são denominados parasitas. Os fungos, eles formam esporos, que é uma forma de resistência e de propagação no ambiente. É a principal forma de propagação dos fungos. Em relação à reprodução, eles podem ter a reprodução assexuada ou sexuada, sendo que o que é mais comum, mais frequente para os fungos é a reprodução do tipo assexuada. Dentro da classificação morfológica dos fungos, nós temos aí a macroscópica, que avalia as características do fungo que se desenvolve no ambiente ou in vitro, em placas de cultivo. Nós podemos observar aqui os fungos filamentosos. Fungos filamentosos, quando crescem in vitro, apresentam essas projeções, essas colônias, como nesse exemplo aqui, uma colônia negra, geralmente tem pigmentos, podem ter colônias amarelas, rosas, negras. E nesse exemplo, que é o Aspergillus niger, ele tem uma colônia escura e também feita pulvurulenta, classificada como pulvurulenta. Mas existem fungos filamentosos, por exemplo, com colônias que são algodonosas. Então, isso é uma característica que compõe esse grupo de fungos filamentosos, que também é denominado bolores. Nós temos outro grupo de fungos, que são os fungos leveduriformes. Esses fungos, eles já crescem in vitro, formando essas colônias com aspecto semelhante à colônia bacteriana. Então, são cremosas, colônias cremosas, às vezes branquiçadas, amareladas, podem ter pigmentos. Nesse exemplo aqui, Candida albicans, com essa colônia cremosa, em geral, esbranquiçada. Na característica microscópica, o que a gente observa dos fungos em lâminas, Então, houve esse crescimento na placa e quando a gente produz a lâmina e analisa no microscópio, o que é que a gente observa?
Nos fungos leveduriformes, eles apresentam esse formato aqui, arredondado, ovalado, né, que são chamados aqui blastoconídeos. Os blastoconídeos são comuns, por exemplo, na espécie de Candida albicans, que é um fungo comum que habita a microbiota natural humana e de vários animais e que também pode provocar doenças. Então aqui a gente observa que a Cândida, por exemplo, ela pode produzir pseudo-hifas, que seria essa estrutura aqui, que não é pluricelular, né? Cada unidade dessa é uma célula. Então, esse fungo, por exemplo, é um fungo unicelular. A formação do broto ou gêmula é uma forma de reprodução desse tipo de fungo leveduriforme. E aqui nós podemos observar a célula-mãe e o broto gerando, na sequência, a célula-filha, que é idêntica à célula-mãe. E aqui é o chamado reprodução por brotamento, que é comum nas leveduras, e a formação de pseudohifas que a gente encontra, por exemplo, aqui no gênero Cândida e na espécie Candida albicans. Para as características dos fungos filamentosos, que a gente observa a formação de hifas, que são projeções que são observadas a nível microscópico e que podemos classificar em hifas com septos, que apresenta aqui os septozinhos, que são hifas septadas, e aqui uma hifa não septada. O conjunto dessas hifas, que todo fungo filamentoso produz, gera o chamado micélio, né? Que o micélio é o conjunto de hifas. E esse micélio ele pode ser classificado como micélio vegetativo ou micélio reprodutor. O vegetativo ele está relacionado à nutrição do fungo, uma forma de favorecer a absorção de nutrientes. E o micélio reprodutor ou aéreo, ele está associado à reprodução dos fungos. Os fungos eles são benéficos, vários fungos são benéficos, e estão associados, por exemplo, à decomposição de matéria orgânica morta. Então, restos de animais, restos de alimentos, os fungos fazem essa limpeza do nosso ambiente. E também estão associados à produção de diversos alimentos e bebidas, cervejas, vinhos, queijos, e também produção de medicamentos como antibióticos. Nesse exemplo aqui, a penicilina, que foi produzida através de uma substância liberada pelo Penicillium notatum, que é um fungo. Mas os fungos também podem ser maléficos e causar diversas doenças no homem e em vários animais. Destacamos aqui as micoses, né? As micoses que acometem os seres humanos e que, para o analista clínico, têm uma importância a nível laboratorial. Além das micoses, em humanos e animais, ele também pode causar doenças em plantas e podem causar alergias e também liberação de toxinas, que são denominadas micotoxinas, que podem causar intoxicação nos seres vivos. Eu preparei esse quadro aqui para facilitar para vocês sobre classificação das micoses. Então, nós temos 5 tipos básicos de micoses, que é superficial, cutânea, subcutânea, sistêmica e oportunista. Oportunistas que vocês podem avaliar aqui a definição básica. Oportunista já está dizendo, o fungo ele vai se aproveitar de um problema a nível de sistema imunológico do hospedeiro, uma queda de resistência ao sistema imune, e esse fungo pode se tornar hospedeiro e causar doenças que são denominadas micoses oportunistas. Vou chamar a atenção aqui para as micoses superficiais. Por quê? Porque são as micoses mais comuns, é o tipo de micose que mais acomete o ser humano. E ela também é conhecida como dermatomicoses. Então, nós temos aqui, por exemplo, nessa infecção, doenças de pele, no couro cabeludo, mas são doenças estritamente superficiais. Não acometem as camadas mais profundas da pele. Quando atinge as camadas mais profundas, elas são denominadas micoses cutâneas, né? Que também, dermatofitoses. Prestem atenção nesses temas, nessas definições, porque são abordados em questões de concursos. Então, aí já atinge a camada córnea, pode invadir um folículo piloso,
atinge as camadas mais internas das unhas. As micoses subcutâneas. Nesse caso, há uma inoculação do fungo numa camada mais profunda da pele. E geralmente tem associação com traumas. Às vezes tomou uma topada, chutou uma pedra e aquela unha iniciou um processo de micose. E o fungo pode ter adentrado a uma camada mais profunda. Então aí já tem a classificação de subcutâneas. E aqui o trauma muitas vezes está envolvido. Pode atingir derme, pode atingir músculos, tecidos subcutâneos. E na sistêmica, acomete tecidos e órgãos. Pode haver aí, por exemplo, a fungemia, que é o fungo na corrente sanguínea, né? Pode acometer o pulmão. Geralmente as micoses sistêmicas têm associação com micoses, com fungos que são aspirados e que provocam infecções a nível pulmonar, respiratória, mas pode atingir outros órgãos e tecidos também. Aqui lembrando que cai em concurso, hein, gente? Eu preparei também uma tabela. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa tabela, certo? Porque essa tabela resume várias informações que são importantíssimas para responder questões de concursos. Vamos lá dar uma olhada? Bem, observem aqui na tabela os tipos de micose. Essa tabela continua no próximo slide, ok? Observem que aqui eu coloquei os principais agentes patogênicos para cada tipo de micose. As doenças que são provocadas por esses patógenos e a morfologia desse fungo. Se ele é uma levedura, se ele é um fungo filamentoso ou se ele é um fungo dimórfico. O que é dimórfico? Dimorfismo, mudança de forma. É o fungo que pode se apresentar na forma filamentosa ou na forma de levedura. Então, fiquem atentos a essas características. Na micose superficial, eu chamo a atenção aqui para a Malacésia fufu, tá? Que causa pitiríase vesicolo, que é uma doença de pele muito comum em humanos. E essa patologia está associada a um fungo que é classificado como levedura, leveduriforme. Nas cutâneas, eu chamo a atenção para Candida albicans, que é o principal patógeno associado a micoses cutâneas em humanos. A doença candidíase de pele ou de mucosa, candidíase oral, candidíase vaginal. E essa cândida ela é classificada como levedura. Nas subcutâneas, chama a atenção aqui a Actinomycetus, que causa o micetoma e é um fungo filamentoso. Nas micoses sistêmicas, histoplasma, coccidioides e paracoccidioides, chama a atenção para essas espécies, que são as doenças provocadas por eles, e que são fungos dimórficos. Muitas dessas infecções estão associadas a cometimento do trato respiratório. E nas micoses oportunistas, chama a atenção aqui Cryptococcus, Aspergillus, Cândida, quando é candidíase sistêmica, tá? Porque a candidíase cutânea comum, ela não é uma doença oportunista. E aqui verifiquem depois essa parte da morfologia. Vamos agora para as questões. Vamos ver se vocês conseguiram responder aquela primeira questão. Qual das alternativas a seguir apresenta apenas infecções fúngicas que são classificadas como micoses oportunistas? A gente viu que micoses oportunistas são aquelas doenças fúngicas que acometem o indivíduo que é imunodebilitado, que ele tem algum problema de imunossupressão, então ele fica suscetível a infecções por patógenos que são comuns. Então vamos lá, candidíase sistêmica, alternativa A. A candidíase oral, a candidíase vaginal, não é uma doença sistêmica, é uma doença localizada e é um tipo de micose cutânea. Mas a candidíase aqui sistêmica já está dizendo, então é uma infecção oportunista, verdadeiro. A aspergilose e a criptococose também. Vocês podem verificar na tabela que eu preparei para vocês. Então, essa alternativa aqui, a gente já viu, todas são corretas. Na B, pitiríase vesicolo. Pitiríase vesicolo é uma infecção localizada em pele. Então, está associada a uma micose superficial, não é sistêmica. Então, aqui já está falso. Dermatofitose. A gente viu que dermatofitose são tipos de doenças fúngicas de micoses cutâneas.
Então, também já está falso aqui. Pietra branca é micose superficial, então tudo falso. Cromoblastomicose também não é oportunista, ela é sistêmica. Pietra negra é básica, é uma micose superficial, então também já está falso aqui. Paracoccidioides micose é uma doença sistêmica, mas só que a tínia negra é uma doença superficial, então falso. Dermatofitose, micoses cutâneas, falso. Então a alternativa correta é a letra A. Vamos para mais uma rapidinho aqui. Considerando-se que a micologia clínica são observadas as micoses subdivididas em superficiais e cutâneas, subcutâneas e sistêmicas, quais são as micoses causadas por dermatófitos, olha a palavra, pertencentes aos gêneros? Dermatófitos já quer dizer o quê? Olhem na tabela, uma micose cutânea, dermatófitos. Então, subcutânea, falso. Superficial, falso. Subcutânea, falso. Sistêmica, falso. A resposta correta é a letra E. Obrigada, pessoal. Vamos passar para as próximas aulas de micologia.